Direto para Brasília, o Ministério da Saúde exclui de uma nota técnica a tabela sobre eficácia de vacinas e do kit Covid. Reportagem de Yasmin Costa. O Ministério da Saúde afirmou que vai publicar uma nova versão da nota técnica que afirma que a vacina contra a Covid-19 tem um processo decisório de segurança assimétrico em relação aos remédios do chamado kit Covid. Segundo a pasta, o texto será publicado para promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como a de que a decisão do Ministério da Saúde critica o uso da vacina da Covid-19. Apesar das críticas, o Ministério antecipou que a nova publicação não vai modificar a decisão inicial. Ou seja, o Ministério da Saúde não pretende acatar a recomendação da Conitec sobre não usar o chamado kit Covid em pacientes que procuram o Sistema Único de Saúde. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, já havia antecipado a revisão da nota. Ele criticou distorções sobre o conteúdo de uma tabela da publicação. A tabela, embora não esteja errada no contexto em que ela se encontra, nós até vamos optar por tirá-la. Não vai mudar nada o parecer, não vai mudar nada o argumento. Mas optamos, então, por retirá-la para fomentar a clareza, promover clareza nos instrumentos administrativos e evitar possível mau uso e incompreensão, certo? Mas isso não muda o parecer, isso não muda o argumento de que houve, sim, assimetria nesse julgamento e deve ser republicada a nota técnica sem essa tabela. É uma questão simplesmente demonstrativa, a tabela estar ali, mas, infelizmente, o mau uso que fizeram dessa nota técnica e a distorção gerou aí um grande ruído completamente desnecessário. A nova nota do Ministério da Saúde será publicada no Diário Oficial da União. Bom, e para comentar as notícias do dia, Ricardo Salles e José Maria Trindade. Começa por você, Zé Maria. Fez bem o Ministério de ter retirado essas recomendações depois de muita polêmica, Zé? Bem-vindo. Sim, esse é um assunto muito sensível, né? Salve, Tiago, Adriana, Ricardo Salles, muito bom dia a todos. Olha, desde o início houve uma desinformação e a criação de uma grande guerra. E há um embate, isso ninguém pode negar, de versões no Ministério da Saúde. A ideia geral é de publicar que o presidente Jair Bolsonaro é um negacionista e que o governo é antivacina. Isso não é verdade. Para se ter uma ideia, o governo investe só agora na vacinação de crianças mais de 2 bilhões de reais. Além disso, desde o início da pandemia, o governo tem ido atrás de vacinas. O governo tem ofertado, inclusive, possibilidade de tratamento. Ajudou os estados derramando dinheiro, ou seja, há um trabalho do governo e uma versão tentando dizer que não se faz nada contra a pandemia. Neste caso aí, o secretário Angotti, ele apenas rejeitou estudos não conclusivos sobre o uso de medicamentos e sobre, inclusive, vacinas. E gerou toda uma reação natural. Foi convidado pelos partidos de oposição, para prestar esclarecimentos no Congresso. Ele me disse que vai, se houver a formalização do convite, e garante que não há, no Ministério da Saúde, nenhum sentimento contra a vacina ou volta do kit Covid. Mas, mesmo assim, ele preferiu explicar e republicar a portaria para ficar melhor esclarecido. Então, houve um aproveitamento de uma parte deste decreto. Salles, por que você acha que o kit Covid causou tanta polêmica o assunto durante o auge da pandemia e agora essa nova nota técnica pode vir a comprovar que o tratamento pode ser eficaz? Na verdade, o que nós estamos assistindo é aquela história antiga, conhecida, do patrulhamento ideológico e do politicamente correto, né? Estabeleceu-se em alguns canais da imprensa, algumas autoridades, etc., que este assunto e subtemas dentro desse assunto, como o kit Covid, a história da máscara, o distanciamento, enfim, alguns aspectos não podem ser discutidos. Quer dizer, o ser humano tem que abdicar da sua capacidade de interpretação e de decisão e tem que seguir cegamente o que esse grupo que está tentando ditar, né, o patrulhamento ideológico, aí, o politicamente correto, sobre este assunto. Ora,
As pessoas têm direito de debater, ainda que você debata para chegar a uma conclusão mais fundamentada, mas o debate ele é bem-vindo. Você discutir se determinado tratamento vale a pena ser tentado ou não, saber que países que tiveram essa oportunidade, que países que continuam tendo. Parece que a Índia usou largamente, continua usando a ivermectina, por exemplo. Mas aqui no Brasil, diz, olha, quem falar isso vira persona não grata. Inclusive, aliás, nas redes sociais, né? Criaram aí um botão, parece que no Twitter, a pessoa tocou nesse assunto, aperta o botão do Twitter, já é excluída. Isso não é democracia, isso não é bom senso. Isso é exigir que a pessoa abdique da sua capacidade de raciocínio. Então, esse é um exemplo típico do que nós estamos falando aqui. Zé Maria, será que essa politização, a partir de agora, pode ser superada com essa questão da nota técnica, retirada de tabelas dentro dessa nota, Zé? Não acaba, não. Este é um assunto muito sensível e foi politizado desde o início, né? E esta Secretaria Especial, ela analisa toda a conquista técnica, toda a evolução, e aí o ministro da Saúde é que define, veja bem, atiraram lá no início do debate. O ministro é que define, o ministro da Saúde, finalmente, se o SUS incorpora ou não novas tecnologias, medicamentos, né? Essa é uma função do ministro. Esse é um cargo do presidente da República para exatamente definir. Haverá outros embates e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, me disse que quando foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, disse, olha, se você tiver medo de críticas, não sente nessa cadeira, não. Vai ser assim até o final mesmo. Doutora Salles, você acha que uma das grandes discussões com relação ao kit Covid também foi sobre quem recomendava? Se ela era realmente recomendada por médicos, aprovados os medicamentos em específico, ou dependendo publicamente, sendo recomendados por uma autoridade, como o presidente, que algumas vezes exibiu o medicamento ou disse eu tomei e me fez bem? Não tem dúvida. Tudo que o presidente faz, a turma cai de pau em cima dele. Agora, há uma armadilha em Brasília, que acontece em vários ministérios, que é a ditadura do técnico. Essa história de achar que só porque o fulano é um técnico concursado, ele é uma voz absoluta e incontestável. Ora, é um ser humano que prestou concurso e que tem, inclusive, as suas opções e as suas visões ideológicas. Então, achar que o técnico tem a palavra final não é verdade. Quem tem a palavra final é o mandatário, o presidente da República, através dos seus ministros. É o que diz, inclusive, a Constituição. É o presidente da República, através de seus ministros, que exerce a política pública, que escolhe a política pública. Senão nós vamos subverter. Você não precisa mais de ministro, não precisa mais de ninguém. Basta pegar um técnico, um burocrata que prestou concurso, o que ele escrever no parecer vira incontestável. Não é assim e não deve ser assim. Sob pena de você subverter a ordem e virar escravo de meia dúzia de técnicos que têm sim, muitos deles, não todos, engajamento político e ideológico e querem travestir de posicionamento técnico, muitas vezes posições que são ideológicas e políticas.